Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração aqui presente, viu? Quantos estão alegres aqui hoje? Louvado seja Deus, viu? Então seja bem-vindo, que nós estamos na casa do Pai. Quantos aqui são servos do Senhor? E amigos do Senhor? Vamos ver o que é que o nosso Jesus diz. Está lá em João 15, verso 15. Ele diz assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha que privilégio nós temos. Porque nós sabemos que o servo, geralmente o Senhor, né? O que ele tem de mais especial na casa dele, as coisas mais próximas, ele só fala para um filho, para uma esposa. O servo não sabe de nada. Aí Jesus diz: vocês são meus amigos, porque tudo que meu Pai fala para mim, eu passo para você. Tudo que o Senhor sabe, vocês também sabem, porque vocês são os meus melhores amigos. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nesse momento aqui, no meio dos teus filhos, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos considera como teu amigo, Senhor, e também como os teus filhos, ó Pai. É um privilégio que nós temos de receber esse reconhecimento, que nós não somos merecedores, Senhor, mas nós somos gratos, porque um dia o seu Filho derramou o sangue na cruz, e por isso que nós estamos aqui, para te adorar, para agradecer por mais esse dia. E nesse momento, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar cada pessoa aqui presente, cada líder da sua casa, cada pessoa que veio com o intuito, Senhor, de orar por um amigo, de orar para alguém que esteja enfermo, Senhor. Que o Senhor venha fazer essa vontade, Senhor, dessas pessoas que veio aqui, sair da sua casa para vir para a casa do Pai. Que o teu Filho, Senhor, que se doou, que através do nome dele, ó Pai, que o Senhor venha derramar essas bênçãos, Pai, porque nós não temos esse poder, nós não temos essa qualidade, Senhor, de te pedir, mas em nome de Cristo nós te pedimos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Boa noite. Desculpa. Nós vamos cantar um hino para recolher os dízimos e as ofertas. Aqueles que trouxeram, né, suas ofertas, esse é o momento para doar ao nosso Deus. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medidas, bênção de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração.
vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos pelas pessoas que doaram as ofertas a ti. Agradecemos também por aquelas que não doaram, mas que independente de terem dado ou não, que elas possam dar a ti o coração. É esse o maior presente que nós podemos doar a ti. Nos tome nas tuas mãos hoje. Dirija este culto, que tudo que venha a ser feito aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Nos tome nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pronto, dá para ouvir aí? Tá ouvindo legal, agora tá. Boa noite, irmãos. Eu estive aqui a semana passada e nós pregamos sobre, minha esposa que colocou o título do sermão, né? Sobre a ira do dragão. Nós falamos sobre o capítulo 11 de Eventos Finais e o sermão, a gente teve que parar no meio do sermão, mas praticamente, né? Porque é um estudo extenso. E hoje nós queremos dar continuidade, né? Para finalizar, hoje nós vamos continuar o capítulo 11 de Eventos Finais, né? Da onde nós paramos em diante. O texto base que eu usei semana passada foi Apocalipse capítulo 12, verso 17, na verdade, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Só que hoje eu não vou usar esse verso como verso base. Hoje nós vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quando a gente encontrar, aí a gente faz uma oração daqui da frente. Nós vamos ler. E aí nós vamos dar início aqui à continuidade do nosso sermão para a glória do Senhor. Os irmãos estão ouvindo bem aí, né? Então tá tudo certo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. É um versículo bastante conhecido e é um alerta, é uma advertência para mim e para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? Vamos orar? Oremos. Nosso Pai querido, nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida, obrigado, ó Deus, pela saúde, obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Meu Deus, fale conosco poderosamente nesta noite, que a gente possa sair daqui, ó Deus, vigilantes, sóbrios, e com vontade, ó Deus, de proclamar a Tua palavra mais do que antes. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em todas as coisas. Fale conosco, em nome de Jesus te oramos. Amém. Todos encontraram? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz o que aí? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem devorar. Sede sóbrios e vigilantes é a advertência de Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, não só para as pessoas que ele enviou aquela carta, mas para mim e para você aqui nesta noite.
Deus quer que eu e vocês, Deus quer que o povo dele seja sóbrio e vigilante, porque nós temos um inimigo que não dorme, nós temos um inimigo que trabalha 24 horas, e como nós estudamos no domingo passado, é um inimigo que cada ano que se passa, ele trabalha com mais intensidade, e ele muda as suas estratégias. Satanás, não pense que ele trabalha da mesma forma que ele trabalhou no passado, ele trabalha conosco agora. Não, Satanás é um ser bastante inteligente, e ele trabalha de maneiras diferentes. E como eu li na semana passada, né, estamos nos aproximando do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. O inimigo de Deus não está brincando, ele é ódio 24 horas. E o alerta de Pedro é que ele anda em derredor esperando uma brecha para devorar a minha e a sua vida. Lembra que Jesus chegou para Pedro e, conversando com Pedro, Jesus disse para ele: olha, Pedro, Satanás rogou ao Pai para se andar com a tua vida. Satanás pediu a Deus, foi lá e falou com Deus e disse: me dê a vida de Pedro, deixa eu se andar com ele, deixa eu destruir essa vida, deixe eu estraçalhar com a vida dele. Mas eu roguei ao Pai, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Satanás, esse mesmo que pediu a Deus que destruísse, para destruir a vida de Pedro, é o mesmo que em Apocalipse diz que nos acusa diante do Pai de dia e de noite. De dia e de noite, Satanás nos acusa diante do Pai, pedindo a Deus para se andar com a minha e com a sua vida. E a advertência de Pedro, para vocês que estão aqui, para mim e para todos os que estão assistindo aqui, é que sejam sóbrios e vigilantes, com a própria vida, não com a vida dos outros, porque, infelizmente, uma das debilidades no cristianismo é que o povo quer vigiar a vida dos outros e não a sua própria. Nós precisamos vigiar as nossas vidas, a saída da nossa boca, o que é que sai da nossa boca, o que é que sai de nós, para que a gente não caia nas ciladas do diabo. E aqui nós estudamos a semana passada, vamos dar continuidade, sobre o disfarce do cristianismo. Nós entendemos também que até mesmo na igreja adventista do sétimo dia, que falo que, aqui vem dizendo no livro que a pior parte dos ímpios não é nem os que estão lá fora no pecado, mas são aqueles que parecem luz, mas continuam sendo trevas. E esses são um grande empecilho, aqui vem dizendo, para que a igreja não avance, para que o evangelho não seja proclamado. Como eu falei, né? Porque existe muitos que quando alguém vem dar uma advertência, o irmão é muito carrasco, não é por aí, não é bem assim. Então aqui nós estudamos também sobre espíritos de mentiras que contradizem as escrituras, o falso reavivamento, a música que se torna uma armadilha para muita gente, o falso falar em línguas. E eu parei justamente aqui sobre anjos maus que aparecem como seres humanos. E aqui diz que anjos de Satanás, transformados em homens, andarão nas fileiras dos que conhecem a verdade. Anjos satânicos transformados em seres humanos andarão nas fileiras das nossas igrejas para contradizer as verdades da palavra de Deus, para fazer com que as pessoas não dêem ouvido à voz daquele pregador que está divertindo a igreja, para que essas pessoas digam: não, mas não é por aí como o Robson está dizendo, não é por aí como o pastor está dizendo, não é por aí não, a gente não precisa, não, esse negócio de... E aí quando a pessoa vem e prega contra o pecado, para que a igreja abandone o pecado, sempre tem um ali que gosta de passar a mão, né, na cabeça. São servos de Satanás, porque nós precisamos abandonar o pecado desesperadamente, irmãos, principalmente agora, nos dias atuais em que estamos vivendo. E hoje eu queria continuar com vocês, antes de terminar, vamos lá. Satanás também, ele se personificará em mortos. Não é difícil para os anjos maus
representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Ou seja, Satanás vai aparecer antes da volta de Jesus, quando surgiu o decreto dominical, a chuva serôdia for derramada no povo de Deus para dar o alto clamor, para proclamar as verdades de Deus, para que milhares se rendam, para que os fiéis que estão em Babilônia venham para a verdade. Satanás também fará aonde que ele aparecerá para muitos, como entes queridos que já morreu, como os profetas, aparecerá na forma dos profetas, aparecerá na forma de anjos de luz, para contradizer a verdade de Deus. E a advertência, uma estrofe, um parágrafo anterior diz: esquecer os adventistas do sétimo dia da advertência dada em Efésios capítulo 6, nós não estamos numa peleja contra seres humanos, estamos numa peleja contra as hostes das trevas, e a menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Então Satanás aparecerá em forma dos profetas que morreram, Satanás aparecerá como forma de anjo de luz, e é o mais fascinante e bem sucedido engano de Satanás. Aqui diz assim: esses anjos maus que aparentam ser os amigos falecidos são encarados com certa idolatria, e para muitos suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Interessante que nesse capítulo Ellen White vem dizendo que nós precisamos estudar e entender o estado dos mortos. Até então, a maioria de nós conhece que quem morre está dormindo no pó da terra. Se você perguntar isso para um adventista, né? Quem morre está na onde? No seio de Abraão está onde? Está dormindo no pó da terra. Mas existem passagens na Bíblia que, se eu abordar, ou qualquer outro que estude as escrituras, abordar para muitos adventistas, eles não sabem responder com respeito aos que dormem. Existem textos na Bíblia que, infelizmente, muitos que se dizem adventistas do sétimo dia vão abandonar o caminho por negligenciar a leitura, o jejum e a oração nos estudos das escrituras. E nós estamos próximos do decreto dominical e dessas manifestações. Muitos podem dizer: Robson, em pleno século 21, manifestações de Espírito. Isso se ouvia mais dos nossos passados, né? Os nossos avós falavam que via gente aparecendo, mortos apareceram. Hoje a gente nem ouve tanto. Mas isso surgirá de volta com mais intensidade agora, nos últimos momentos. Ele, Satanás, tem o poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita, a expressão familiar, as palavras, o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificados parentes ou amigos queridos, declarando as mais perigosas heresias. Queridos, precisamos estar firme na palavra de Deus. Imagine só algum familiar seu, Satanás aparece na forma dele e diz: tudo aquilo que você aprendeu na igreja é errado, eu estou no lugar de paz, esse negócio de quem morre está no pó da terra, essas coisas, não, isso é mentira, olha eu aqui conversando com você. E o povo de Deus precisa estar na palavra para combater a Satanás. Cristo venceu a Satanás na palavra. E hoje, infelizmente, as pessoas negligenciam a leitura da palavra. Satanás também, isso aqui, a gente pode dizer, isso é muito, a gente pode tirar isso aí de letra, mas vai chegar pontos aqui que é muito sério. Veja só o que é que diz aqui: Satanás personificará a Cristo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com o seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar Cristo. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo ao seu alcance. Queridos, veja só, tudo que vem dizendo aqui é para advertir aos eleitos, para que os eleitos não sejam enganados, porque Satanás não enganará, não tentará enganar aqueles que estão no mundo apenas não, porque já são, ainda os que não tomaram a decisão ainda já estão no caminho da morte. Mas tudo que Satanás vai fazer, se transformar em Cristo, é para tentar desvirtuar os eleitos. E muitos, infelizmente,
por não estarem alicerçados na Bíblia. Porque Satanás vai distorcer, deturpar e perverter todo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando. Olha que interessante isso aqui. A fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que participam de sociedades secretas. Queridos, Satanás já está operando por trás de sociedades secretas. E que sociedades secretas são essas? A maçonaria, os jesuítas. Satanás já governa o mundo. Não pense que esse Papa Francisco ele governa o mundo, não, porque por trás dele existe um Papa, o Papa Negro, Adolfo Nicolas, é o homem que governa o mundo todo. Tudo, presidentes e presidentes, governantes que entram no poder, é direcionado por ele. Ele que manda no mundo. Não sei se ele já é Satanás transfigurado em homem, mas eu sei que aquele homem, infelizmente, é um servo de Satanás e governa o mundo. E por trás de tudo isso que nós estamos vivendo, a gente está como se fosse num teatro. Satanás já está governando o mundo através dessas sociedades secretas. Tudo, queridos, já está sendo tudo preparando para o último drama. Continuando. O povo se prostrará em adoração, enquanto ele erguerá suas mãos e personificará e pronunciará uma bênção. Assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando esteve na terra, sua voz será meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Curará as doenças do povo, e o seu pretenso caráter de Cristo alegará, e em seu pretenso caráter de Cristo alegará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Queridos, Satanás está muito próximo já a estar nessa terra andando, fazendo todas essas coisas. O decreto dominical está às portas, e nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos hoje tomar uma decisão de estar ao lado do Senhor. E para resumir aqui, eu queria pegar uns pontos interessantes. Diz assim: Satanás dará a impressão de responder orações, ele se proclamará o Cristo e será aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Então os seus enganados e iludidos seguidores darão um grito de vitória. Cristo veio pela segunda vez. Cristo veio. Ele levantou as mãos, assim como fazia quando esteve na terra, e os abençoou. Veja, Satanás ele virá da mesma maneira, ele andará por essa terra da mesma maneira que Jesus apareceu para João na ilha de Patmos. Olhos de fogo, a sua face brilhando como o sol ao meio-dia, suas vestes reluzentes, um cinturão de ouro. Satanás aparecerá dessa mesma maneira. Agora olhe como é que vai estar os eleitos. Você vê, o negócio vai ser tão sério que os eleitos vão ficar aqui. Com perplexidade, os santos observarão o que se passa. O negócio vai ser tão sério que até os santos vão ficar com os olhos vidrados, vendo as cenas. E o que é que diz aqui? Eles também serão enganados, adorarão a besta? De maneira nenhuma. Haverá anjos de Deus ao seu redor. Será ouvida uma voz clara, firme e agradável, dizendo: olhem para cima. O povo de Deus não será enganado, porque estará buscando através de oração, jejum, leitura da palavra diária, e anjos de Deus, como diz aqui no capítulo 11, no parágrafo anteriores, se transformará em homens e aparecerá para os servos de Deus e dirá: olhem para cima, o vosso Redentor virá nas nuvens dos céus. Nós precisamos estar firmes, estudando diariamente a palavra do Senhor. Agora eu vou para o ponto que eu queria ir, desse tema aqui todo. A diferença entre o falso e o verdadeiro.
Não será permitido a Satanás imitar a forma do segundo advento de Cristo. Satanás se apresentará personificando a Cristo, a Jesus Cristo, e realizando poderosos milagres. Os homens se prostrarão e o adorarão, como Jesus. Os homens se prostrarão em adoração como Jesus Cristo. A ordem será para adorarmos este ser a quem o mundo glorificará como Cristo. O que faremos? Diz-lhes que Cristo nos preveniu contra este adversário, que é o pior inimigo do ser humano, mas afirma ser Deus. E que, quando Cristo aparecer, será com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. E quando ele vier, reconheceremos a sua voz. Aí aqui diz assim: Satanás está procurando obter toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como operador de milagres. Com belas palavras apresentará sentimentos nobres. Falará coisas boas e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás afastará as pessoas da lei de Deus. Contudo, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Preste atenção: reis, presidentes, governantes em altos postos se curvarão ante as falsas teorias. Era esse ponto que eu queria abordar. Queridos, Satanás ele vem personificado em Cristo. Satanás vai operar maravilhas e milagres e curas. O povo de Deus, Ellen White disse que não é da vontade de Deus que o povo de Deus fique também fazendo prodígios e curas, mas que o povo esteja alicerçado na palavra, pregando a verdade para combater esses falsos milagres de Satanás. E o interessante do livro aqui é que hoje, infelizmente, existe uma praga que tem levado muitos adventistas do sétimo dia para o caminho da perdição, que é chamada política. Aqui vem dizendo que todos, reis, presidentes, governantes, se prostrarão diante do anticristo. E hoje, infelizmente, a gente vê adventistas do sétimo dia, um povo que era para conhecer sobre política baseado nos escritos de Ellen White, ventilar suas preferências políticas na igreja, apoiar A e B e fazer disso a sua bandeira no Facebook, brigando por partidos políticos, aonde Ellen White vem dizendo que todos, reis, presidentes, governantes, se prostrarão perante Satanás. Eu usei até uma expressão muito forte em casa que eu não vou usar aqui na igreja, mas infelizmente muitos dos que dizem adventistas já estão tão ligados à política que é capaz de se prostrarem a Satanás juntamente com esses governantes que vão se prostrar diante de Satanás. Queridos, eu falei aqui dentro do livro que já está essas religiões secretas aí, esses grupos secretos dominando o mundo, como os jesuítas, os maçons, e todos, a maioria desses políticos são maçons, adoram Satanás, a maioria deles, e aqui vem dizendo claro, vão se prostrar quem? A Satanás. E por que então nós, como povo de Deus, em vez de estudar a Bíblia, levantar a bandeira do Evangelho, ficamos em Facebook levantando bandeira de partidos políticos? Irmãos, é triste de ver. Eu já vi até irmãos que se dizem adventistas xingando partido A e partido B no Facebook. Ellen White deixa bem claro em Obreiros Evangélicos, capítulo 84, que o povo de Deus deve abandonar a política. E aquele que se levanta para falar de política na igreja ou em qualquer outro lugar, Ellen White diz que tem que ser eliminado ou disciplinado. E se for líderes e pastores perderem suas credenciais. Por quê? Reis, presidentes, governantes de altos postos se curvarão ante essas falsas teorias, ante os falsos profetas. Levante a bandeira do Evangelho. É hora de vigiar e orar.
é hora de ser sóbrio e vigilante. E Ellen White diz que quando nós votamos em um partido político que transgride a lei de Deus, eu sou cooperador com o pecado deles. Me diga alguém lá que defende a lei de Deus? Algum presidente que defende o sábado como dia do Senhor? Aí fica, infelizmente, irmãos, é um ponto que é bastante interessante, porque aqui eu vejo que esses governantes se prostrarão ante Satanás, ante a besta, e fica os bestas defendendo partidos políticos. Infelizmente, precisamos tomar uma posição de homens e mulheres de Deus. É hora do povo de Deus despertar. É hora do povo de Deus se desprender dos seus desejos carnais, mundanos. Cristo mostra para mim e para você que ele era cidadão dos céus e que não se envolveu em nenhum partido político. O desejado de todas as nações diz que o governo que Cristo viveu era tão opressor como os nossos, e ele não quis se envolver em partido político, porque ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Irmãos, o caso é mais sério do que nós pensamos, e vamos ser cooperadores do pecado de líderes políticos, se assim a gente ventilar os nossos desejos a respeito deles. E infelizmente é cheio, viu? Continuando, para a gente finalizar. Por que hoje então a igreja de Deus não opera milagres como Jesus operava? Por que então, se Satanás vai estar operando grandes milagres e prodígios, por que a gente não opera como Pedro, que passava e a sua sombra curava? Por que então a gente não opera milagres como Paulo, que os seus aventais curavam? Olha o que a Ellen White diz aqui. O modo de Cristo trabalhar consistia em pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Porém, fui instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar por meio de milagres, pois serão realizadas falsas obras de cura, pretendendo ser divinas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O povo de Deus não faz de milagres o seu alicerce como fé. O povo de Deus faz da Bíblia o seu alicerce, porque milagres e curas Satanás está operando. E Deus diz hoje, através da sua serva, que o modo de trabalhar é diferente. O modo de trabalhar dos cristãos adventistas do sétimo dia hoje, que conhecem a verdade, é pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, pregar as mensagens angelicais. Irmãos, precisamos... eu não estou dizendo aqui que não tem milagre na igreja de Deus, viu? Porque existe muito milagre na igreja adventista do sétimo dia. Existem demônios que são expulsos na igreja adventista do sétimo dia. Só que nós não fazemos disso a nossa prioridade. A prioridade do povo de Deus é conhecer as Escrituras, amar o seu Senhor e pregar a verdade. E Deus usará e fará as outras coisas. Por quê? O milagre vem de quem? De Deus. Se Deus quer usar um adventista para operar um milagre, vai ser na hora dele, e não na hora como a gente vê aí. O povo, venha para a minha igreja, venha que eu vou curar você. Deus cura na hora que Ele quer. E o trabalhar de Deus hoje é ensinar a verdade e a palavra para tirar as pessoas da perdição. E para finalizar, eu salvei algo aqui bastante interessante que eu queria meditar com vocês e que peço a vocês que prestem atenção nesse texto. Lembra que o verso que nós estudamos hoje é: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem devorar. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Ellen White se fez essa pergunta. Que direi agora para despertar o povo remanescente de Deus? Advirto, prestem atenção, advirto a todos os que professam o nome de Cristo, a que se examinem rigorosamente e façam plena e cabal confissão de todos os seus erros,
a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo e o anjo relator possa escrever ao lado dos seus nomes, o perdão. Meu irmão, minha irmã, caso estes preciosos momentos de misericórdia não sejam aproveitados, sereis deixados sem culpa. Se não fizerdes especial esforço para despertar, se não manifestantes zelo em vós mesmo e arrepender, esses áureos momentos em breve passarão, e sereis pesados na balanças e achados em falta. Então de nada hão de aproveitar vossos brados de angústia. Na advertência, vigiai e orai, Jesus indicou o único procedimento seguro: a necessidade de vigilância. Nosso próprio coração é enganoso. Estamos rodeados das fraquezas e imperfeições da humanidade, e Satanás está atento para destruir. Podemos estar desprevenidos, mas o adversário jamais está ocioso. Conhecendo a sua incansável vigilância, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejam sóbrios. O espírito e a influência do mundo precisam ser enfrentados, mas não devem ter permissão para apoderar-se da nossa mente e do nosso coração. Examinai rigorosamente o vosso próprio coração, à luz da eternidade. Não oculteis nada a vosso exame. Esquadrinhai, esquadrinhai, como se disso dependesse a vossa vida, e condenai a vós mesmos. Pronunciai a sentença sobre vós mesmos, e então, pela fé, reivindicai o purificador sangue de Cristo, para remover as manchas do vosso caráter cristão. Não aduleis, nem desculpeis a vós mesmos. Tratai honestamente com a vossa própria alma. E então, ao vos considerardes pecador, caiam completamente quebrantados aos pés da cruz. Jesus vos receberá tão corrompidos como sois, e lavar-vos-á em seu sangue, purificando da impureza e os habilitando para a sociedade dos anjos celestiais, no céu puro e harmonioso. Não há ali dissonância nem discórdia. Tudo é saúde, felicidade e alegria. Este mundo é uma escola preparatória para a escola superior. Esta vida é uma preparação para a vida futura. Devemos preparar-nos aqui para a entrada nas cortes celestiais. Então, irmãos, não podemos nos dar descanso. O conselho de Ellen White para mim e para você é: examinem rigorosamente a vós mesmos. Ou seja, veja o pecado que eu e você temos que abandonar e confesse, para que o nosso pecado seja perdoado, e o anjo relator escreva do lado do nosso nome: perdoado, para que a gente possa entrar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe esse povo, e que a gente possa despertar, pois dias terríveis virão, dias difíceis estão diante de nós, e que o Espírito Santo nos ajude. Vamos cantar, vai ter o louvor especial? Finalizar o louvor, a gente termina com a oração. Consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O
pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Se você souber, pode cantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer. Chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Irmãos, uma das estrofes que falam aqui nesse livro, se os irmãos quiserem ficar de pé para a gente finalizar com a oração, mas uma das estrofes que falam aqui é justamente sobre a música. A música se torna uma armadilha. E nós temos que entender o que significa música, louvor, porque a palavra louvor, ela significa elogio. Elogiar quem? Elogiar Deus, né? Nós precisamos elogiar Deus. E infelizmente hoje os louvores são antropocêntricos. O homem é o centro do louvor. Isso é uma heresia, é blasfêmia. O centro do louvor o louvor tem que ser teocêntrico. Deus é o centro.
cristocêntrico. Deus é o centro. E aqui vem dizendo que a música se torna uma armadilha. É músicas que chamam Deus de você. É músicas que diz que a alma é eterna. A alma é eterna, irmãos? A alma morre. Quem disse que a alma era eterna era Satanás. É músicas que elogia o homem. E nós precisamos ter muito cuidado com o que botamos dentro da nossa casa ou com o que cantamos aqui. Ellen White diz que quando nós colocamos músicas que não agradam a Deus, Satanás ouve, ele vai passando pela rua, ele ouve os louvores que está tocando na sua casa, e ele entra e começa a cantar dentro da sua casa. Ellen White que diz isso. É por isso que lá em casa nós temos muito cuidado com o que tocamos, com o que ouvimos. Os inários muitas das vezes estão fechados. As coletâneas que chamam Deus de você são muito bem exaltadas, que chamam Deus de você. Então, muito cuidado com o que nós cantamos, com o que nós falamos. Porque o capítulo 11 diz que um dos enganos de Satanás nos últimos dias, que aqui vem falando sobre enganos satânicos, não é eu não. Um dos enganos é através da música. A música se torna uma armadilha. Satanás fará da música um laço e vai prender e destruir meio mundo de adventistas do sétimo dia, que escuta os louvores e cantam louvores que chamam Deus de você e que vão contrário à doutrina e o evangelho eterno. Deus quer levantar homens e mulheres que preguem essa verdade e que defendam a palavra de Deus com a sua própria vida. Vamos orar? Nosso Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que estamos no tempo do fim, porque o Senhor nos advertiu e tem nos advertido através da Tua palavra, através do livro, dos escritos de Ellen White, Senhor. Mas nós precisamos sair do estado de Laodiceia, da mornidão, Senhor, da igreja fraca e débil, para entrar, Senhor, num estado de uma igreja poderosa, triunfante. Ó Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós, ó Pai. Nos batiza com a Tua presença, com o Teu poder. Nos batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo de fogo, para que Ele nos encha de poder para proclamar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu nome, unicamente o Teu nome, seja exaltado. E que, ó Deus, a gente possa levantar não bandeira de políticas, partidos políticos, porque aqui vem dizendo que líderes, governantes, presidentes se prostrarão ante a besta. Então, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a levantar a bandeira do Evangelho e fincar essa bandeira em nossa casa e por onde a gente passar, para que almas venham ver que elas precisam ser cidadãos e cidadãs do reino dos céus. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo. Nos despede para nossas casas, na sua proteção, e que o Senhor nos livre da morte e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tempestades de alto mar, eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento te mal controlar, quase deixo o barquinho